Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. E nós que amamos o Senhor, detestemos o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. E a luz difunde-se para o justo, e alegria para os retos de coração. Alegremo-nos no Senhor como justos, e demos louvores ao seu santo nome. Alegremo-nos no Senhor como justos, e demos louvores ao seu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, na tua presença mais uma vez, nós, Senhor, levantamos as nossas mãos para te dizer quão grande és tu, quão maravilhoso és tu, quão perfeito és tu. Senhor, quanto amoroso és tu, quanto tu és misericordioso para conosco, quanto tu és longânimo para conosco. Senhor, revela mais uma vez o teu coração. Senhor, revela as nossas vidas, Senhor, aquilo que está no teu coração como Pai, como Criador, como aquele que amou o mundo, amou a nós para enviar o seu Filho, realmente o unigênito e único Filho, como expressão de um grande amor por nós. Senhor, muito, muito obrigada. E nós temos esse privilégio imenso de termos sido chamados por Ti, para Te amar, para Te servir, para Te adorar. Senhor, que privilégio, Senhor, é um dos privilégios mais altos que existem sobre a face da terra, e o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado. Por isso mesmo, Senhor, nós abrimos a nossa boca, Senhor, para te dizer quanto nós Te amamos. Senhor, nós somos um povo verdadeiramente feliz, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Muitos de nós estávamos no escombro, estávamos no lixão da vida, e o Senhor tirou de lá para colocar no meio dos príncipes, Senhor. Oh, Te adoramos, Senhor, muito obrigada. Mais uma vez entregamos este salão nas Tuas mãos. E, Senhor, nós queremos agradecer pelos anjos que cercam por dentro e por fora este lugar. Senhor, mais uma vez selamos este lugar com Teu sangue. Selamos, Senhor, os elementos que o inimigo usa: terra, água, fogo e o ar. Senhor, todas as canaletas de água, de gás, fios elétricos, eletrônicos, telefônicos. Senhor, todo tipo de energia que vem de cosmos, vem, Senhor Jesus, de outros setores. Senhor, mas todo tipo, Senhor, de ondas e raios. Senhor, nós selamos para que este lugar esteja totalmente isolado, Senhor Jesus, para que o Senhor venha fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, perdoa quando nós não somos verdadeiramente ainda, Senhor, preparados. Muitas vezes nós não entendemos tudo, Senhor, mas eu sei que temos um Pai maravilhoso. Quando fazemos as coisas incompletas e quando fazemos até coisas falhas, o Senhor vem e conserta. Por isso, Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, nós dependemos inteiramente de Ti agora, em nome de Jesus. Senhor, abre a nossa boca para falar aquilo que está no Teu coração. E também, Senhor, abre os ouvidos e o coração dos nossos irmãos para entender o Teu recado. Senhor, nós queremos ser tocados por Ti, transformados por Ti, porque nós queremos ser elementos, ó Pai, realmente de transformação, agente de transformação por onde nós formos, e nós queremos então sermos arguídos pela Tua palavra. Obrigada, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, e queremos dizer: Espírito Santo, Senhor, confirma, Senhor, fortalece, Senhor, o anjo da palavra, para poder trazer, Senhor Deus, a mensagem para nós, em nome de Jesus. Amém. E você vai ler mais um texto, que é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 em diante, embora alguns versículos aqui são bem importantes, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes contra a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. É o apóstolo Paulo falando, né? E agora ele introduz esse assunto. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o apóstolo Paulo falando claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza,
e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos sentar, irmãos. Vamos sentar. O meu assunto é restauração sexual. E eu queria perguntar, ninguém fez seminário comigo número 1 aqui? Quem fez seminário número 1? Levante bem a mão, quem fez. Ah, alguns de vocês, nem todos, né? Então, aqueles que fizeram o seminário 1 vão ouvir algumas coisas que é meio repetido, né? Mas eu vou ter que falar tudo desde o começo, tá certo, irmãos? E para quem ouviu uma vez, é bom ouvir 2 vezes, porque para guardar uma matéria, diz que você tem que ouvir 6 vezes, né? Tá certo? Então, vamos ouvir outras vezes aqui, tá bom? Então, irmãos, este assunto eu já falei ao povo o seguinte: muitas vezes o povo pode perguntar, mas por que a Neuza está falando desse assunto? Não é? O assunto dela não é batalha espiritual, não é luta contra os espíritos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, governador deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, não é? E por que ela fala deste assunto? Sabe, irmãos, realmente eu entrei nesta área expulsando demônios de pessoas que estavam envolvidas com kardecismo, umbanda, candomblé, não é? Comecei a lidar com demônios, mas eu verifiquei uma correlação interessante. Quem tinha muito envolvimento com demônios tinha problemas nessa área sexual. E fui pesquisando direitinho, porque praticamente Deus me empurrou. Compreende, irmãos? Eu tive que lidar. E quando em 96 comecei a falar sobre esta área, eu estava na Argentina, numa cidade chamada Azul. Ali, um americano que me ouviu, chegou e disse assim: Neuza, você tem que falar sobre este assunto, porque você vai atingir 98% das pessoas. Não é? Aquela palavra foi um incentivo muito grande, e hoje até escrevi livro, e eu espero poder aprofundar mais ainda. Porque esta nação, a nossa nação brasileira, quando eu digo esta nação, quando eu digo brasileiro, quando eu digo brasileira, eu faço parte desta nação, irmãos. Tudo bem? Não pense que eu estou me colocando fora, né? Porque eu tenho cara de japonesa, e meus pais são japoneses mesmo. E vão pensar assim, tá vendo aquela japonesa criticando a gente? Não é não, eu faço parte. Então, quando eu falo do Brasil, eu estou falando realmente, irmãos, do meu problema também. Então, eu quero que vocês tenham paciência e entendam por que eu falo, né? Mas essa nação brasileira é uma nação conhecida aí por fora, você sabe muito bem, por carnaval, infelizmente, e por futebol, né? E aquela palavra que o Senhor deu, quando eu estava falando sobre juízo do Brasil, né, juízo de Deus sobre o Brasil, e que Deus havia dito que iria mudar a cara do Brasil. E o Scott McClough, ele disse o seguinte: quando a Neuza estava falando, não era a minha palavra, é uma palavra de um profeta. Deus falando, eu estou mudando a cara do Brasil. Disse que ele teve a visão do rosto de uma mulher pintada, como se fosse Jezabel, porque é aquela que exagera na pintura. Como é esse povo que sai para dançar no carnaval, né? E ele disse que viu a transformação daquela cara, Jezabel, excessivamente pintada, para uma linda, linda noiva, né? Isso foi algo muito gostoso e nós nos alegramos com isso. Mas a cara do Brasil aí fora é essa cara pintada para fulião. Está entendendo, irmãos? Não é? De carnaval. E o Brasil é conhecido mesmo como uma das nações mais sensuais sobre a face da terra. E, irmãos, e tudo isso, eu queria que vocês entendessem, nós estamos agora nas vésperas de carnaval. O que acontece aqui durante carnaval? Irmãos, vem uma onda de imundície, sabe? Da África. E é trazido pela força da feitiçaria. Quero que vocês entendam uma coisa. Por que nessa nação, quer dizer, as coisas não funcionam, a não ser que primeiro tenhamos um carnaval e depois a vida começa a acontecer. Não é verdade? Isso é um aspecto, não é? Agora, irmãos, no carnaval acontece todas as coisas piores. Agora, o que tem isso com a nação brasileira, irmãos? Rony Chaves detectou muito bem. Às vezes tem que ser gente de fora vindo falar sobre a nossa situação, porque nós não enxergamos. É isso que acontece. Não somos piores do que eles, mas é uma questão de percepção. Estamos tão por dentro, imersos numa situação, que nós não conseguimos enxergar os nossos problemas. Mas este homem teve uma visão clara de que nos dias de carnaval vem uma onda de sujeira da África.
E essa onda de sujeira é porque nós permitimos que estas ondas cheguem e traz todo tipo de imundice para quebrar o Brasil na área política, na área social, na área econômica, na área de saúde e família. Eu quero que vocês entendam isso aí. O carnaval não é apenas uma festa popular. O pessoal gosta de chamar a mais popular das festas brasileiras. Não é. O carnaval é alimentado por feitiçarias mais feitiçarias, invocações mais invocações de demônios. Vocês sabem que cada carro alegórico, por baixo do carro alegórico, existe é como se estivesse acontecendo simultaneamente, enquanto os carros evoluem, um ritual da feitiçaria brava. Com sangue, com todos os sacrifícios, irmãos. Tanto é que nós, logo que começamos o nosso ministério, eu comecei o ministério de guerra espiritual aqui no Brasil em 1988. Comecei expulsando demônios já há mais de 30 anos. A primeira pessoa de quem expulsei demônio veio ano passado, 2 anos atrás aqui. Quando eu estava fazendo curso de Libertadores, né, irmão? Alguma coisa assim. Ele veio me ver. Ele era estudante do Instituto Técnico de Aeronáutica aqui. Nós tínhamos um grupo de estudo bíblico aqui. Eu levei 6 meses para tirar os demônios dele. Apanhei. Não sabia como fazer. Tive que pedir orientação ao Espírito Santo. Não é? E se eu soubesse, se eu enfrentasse uma situação semelhante, a gente ia fazer rapidinho, porque o Senhor já nos orientou em muitas coisas. Né? Mas então, irmãos, os demônios tomam conta desta nação, porque quando o carnaval é realizado, o carnaval não é realizado apenas pelo dinheiro que a prefeitura dá, mas o carnaval é realizado com pactos demoníacos. Estão entendendo, irmãos? Não é? E é resultado de pactos demoníacos que nós vemos ver tudo isso que vemos. Aparência linda, maravilhosa, mas que carro, que criatividade, que maravilha. Mas por trás, há todo o pacto com a feitiçaria da África, com feitiçaria brasileira, todos os tipos de coisas que acontecem por aí. Nós temos feito esse estudo, pesquisado, irmãos, porque, primeiro, Deus nos empurrou também para fazer isso aí. Já há 3 anos, há um grupo que eu chamo de guerreiros estratégicos, que vão ungir determinados lugares nesses dias de carnaval. E tem coisas acontecendo surpreendentemente, porque Deus age de maneira maravilhosa, mas isso aí vai ter que acabar. Em 1992, uma profeta profetizou de que o carnaval vai terminar. Em nome de Jesus, e vai ter que terminar mesmo. Porque, olha, em novembro começa o treino das escolas de samba. E o que acontece? Já quando começa a se treinar na escola de samba, então o que acontece? Não é? Isso é uma invocação dos demônios. E você pode, e tudo, isso aí precede as grandes chuvas. E o que as chuvas fazem? Destruindo cidades, mais cidades dessa nação. E eu estava falando que o primeiro demônio eu expulsei daqui. Quando eu comecei a estudar mais, eu também entendi, irmãos, que no carnaval, todos os demônios, as entidades saem dos centros, todos os centros espíritas fecham durante o carnaval. Porque as entidades vão para a rua, vão para o sambódromo, vão para os salões. Estão entendendo o que eu estou falando? Não é? O que é isso? Qual a relação disso com restauração sexual? Irmãos, nesta hora é que acontecem todo tipo de orgias. Nesta hora que acontece o quê? As meninas se perderem nesse relacionamento que você não sabe com quem teve. Daí 9 meses começam a aparecer os bebês. Ou antes, uma série de abortos. Não é? Então há adultérios, todo tipo de violência. As nossas estradas ficam cheias de violência. A bebedeira, tráfico de drogas. Irmãos, é uma coisa terrível. E tudo isso que eu estou falando está ligado com o problema sexual do Brasil. Vocês sabem, irmãos, que no Brasil existem 800 pontos nas estradas federais, mais do que 800 pontos de prostituição infanto-juvenil. O que é isso? Pontos onde as crianças são trazidas para ser o quê? Objeto de lascívia dos adultos. As crianças se transformam em prostitutas. Né? E muitas vezes, quem vem, adultos brasileiros, mas também muitos estrangeiros. Aqui no Brasil existe aquilo que chamam de turismo sexual. Né? Agora, tem um outro fator interessante. Nós vamos de cidade em cidade, de igreja em igreja. E recebemos os nossos irmãos, as irmãs, que preenchem as fichas porque querem ser ministrados individualmente. Isso aqui não é ficha, isso aqui é apostila.
Então, irmãos, o que acontece? Então, o que eu tenho verificado nas fichas, um número muito, muito grande de pessoas que foram abusadas sexualmente. E alguns dizem assim: Neuza, abuso sexual no Brasil é um fator cultural, né? Oi, gente, o que é isso? Misericórdia. Né? Mas, irmãos, um grande número de brasileiros e brasileiras, muitos de nós, temos sido abusados desde criança. Há casos, eu chamo de abuso, não só eu, mas os autores chamam de abuso acidental, porque foi só uma vez. Mas há outros casos em que tem sido abusado, a pessoa tem sido abusada sexualmente por anos, pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo avô, né? Ou por alguém conhecido, amigo da família. E o que acontece com isso? Estas pessoas se travam sexualmente. O que acontece com uma mulher que é abusada sexualmente? Essa pessoa vai ter muita dificuldade na sua vida sexual quando casar. A pessoa tem que ser curada. Essa pessoa é uma candidata potencial para a prostituição. Vai ser prostituta. Ou vai ser amante de alguém, sempre praticando sexo ilegal. E os homens? Muitos deles se transformam em homossexuais. O abuso sexual é um fator terrível, mas isso, o número é tão extraordinário. Vocês podem reparar, eu já falei, que nas estradas federais brasileiras tem mais do que 800 pontos de prostituição infanto-juvenil. Está entendendo, irmão? Isso é um fator. Tá? Agora você pode perguntar, mas então, Neuza, o que está por trás dessa prática sexual no Brasil? Irmãos, isso foi a pergunta que uma missionária americana fez para mim. Essa americana não veio ao Brasil para criticar. Essa mulher veio ao Brasil, deixando todo o seu conforto, está mais do que 25 anos aqui no Brasil, dando sua vida. Ela e o marido, ela é uma grande libertadora e também aquela que cura. E o marido trabalha na literatura. Mas essa mulher me perguntou, Neuza, o que está por trás da sexolatria brasileira? Ela definiu muito bem. Sabe o que é sexolatria, irmãos? O que é sexolatria? Idolatria do sexo. Você crê que o brasileiro é sexólatra? Você crê? Eu creio. Agora, sabe como é que isso funciona? É interessante. Sabe como é que funciona? Irmãos, uma pessoa que é travada sexualmente, para não ter uma vida abençoada que Deus planejou, a coisa não funciona de fato. Então o pessoal leva para a cabeça fantasia. Então muitos brasileiros têm sexo na cabeça. Está me ouvindo? Né? Então a pornografia é uma das coisas muito fortes nessa nação. Fantasia sexual é alguma coisa terrível. Agora, Deus planejou isso para nós? Não. Está entendendo, irmãos? Isso não é da vontade de Deus, está certo? Não é? Hoje, ainda tem por aí, outdoors. Um dia, uma irmã que ficou 11 anos nos Estados Unidos, ela mora em Miami. Acho que foi, deixe-me ver, uns 3, 4 anos atrás, houve um período, não sei se vocês lembram, em várias partes de São Paulo, havia outdoors com mulheres sem roupa. Né? E essa falou assim, chegou e falou, Neuza, eu levei um susto. Porque isso não acontece lá, mas acontece aqui. Está entendendo, irmãos? Né? E eles não pedem licença não. Para agredir, né? Para o quê? Desrespeitar, desonrar, para transformar a mulher em objeto sexual. E nós não podemos dizer, está tudo bem, porque não está bem. Não está bem em termos também de família, de relacionamento, e não está dentro da vontade de Deus. Agora vamos olhar um pouquinho sob os olhos históricos da nação. Como é que começou a nação brasileira? Há muitas histórias, há histórias pré-colombianas até, mas aquela que a gente conhece. Essa nação foi habitada, foi populada por um grupo de homens e mulheres que eram considerados o quê? Marginais. Foi? Degradados políticos. E Portugal dizia, vão mandar esse povo que não presta para os quintos dos infernos. Onde era o quinto do inferno? Era Brasil. A gente tem uma história muito triste, né, irmãos? Quem foram os primeiros aventureiros que vieram aqui? Bandeirantes. Vieram com família, tudo bonitinhos. Não, vieram sozinhos. Então o que eles vieram fazer? Foram pegando as índias, estuprando as índias, populando a nossa terra com quem? Com meninos e meninas sem pais. Por isso que essa é uma nação ainda
Maior nação com meninos sem pais. Nação órfã. Agora tem um consolo, né, irmãos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Né? E Deus já trouxe uma palavra. Porque Brasil tem exportado sexo por aí, não tem? Deixa eu contar isso antes de trazer uma palavra para vocês. Olha, quantas vezes nós somos criticados pelo povo aí de fora, da América Latina. Você pode imaginar, num congresso internacional, uma colombiana olhando para mim e dizendo assim: Brasil não tem vergonha na cara. Quando é que vocês vão parar de exportar sexo? O que você queria que eu falasse? Eu disse: irmão, me perdoe. Realmente nós temos feito isto. Brasil exportador de sexo para a Europa. 70 mil prostitutas ali. E ainda começa a haver reportagem falando da prostituta brasileira que ganha em euro-dólar, morando em Espanha, ganha tanto dinheiro que já comprou vários apartamentos para a família. Pode uma coisa dessa, irmãos? É uma vergonha, né? E algum tempo atrás havia um autor chamado Jorge Amado, que misturava 3 coisas: política, que era o marxismo, a religião, que era candomblé, e o sexo, né? E a sua literatura foi o quê? Divulgada em mais de 70 nações. Essa é a figura do Brasil. Agora, Deus disse que esta nação seria uma plataforma de adoração para o mundo, né? E Deus também disse que chegará um dia em que o Brasil vai exportar santidade. Aleluia! Em vez desse sexo terrível, que coisifica a mulher e o homem também, Deus disse que vai exportar santidade. E quem é que vai fazer isso? A polícia? A polícia não vai fazer. Os políticos não vai fazer. É a igreja que vai ter que fazer. Amém, irmãos? E cada um de vocês pode se transformar em agente de transformação nesse sentido, irmãos. Compreende? Por isso nós estamos às vésperas de carnaval, mas nós vamos ter que orar. Haverá santa convocação aqui, apóstolo? Haverá santa convocação? Um pouco diferente, mas... ok. É isso mesmo. Nós temos que bombardear os nossos céus com adoração ao Senhor, em vez de ficar cantando todas essas músicas nojentas aí para exaltar outro lado, não é, irmãos? Não é? Mas nós vamos ter que pedir que Deus faça alguma coisa. Agora, irmãos, quer falar mais alto que eu não estou te ouvindo, querida? Alguém no trabalho? Estava comentando com outra pessoa? Gênesis, vai narrar Gênesis 1, 2, 3, tudo torcido daquele outro lado, né? É isso mesmo. Infelizmente eles usam até Bíblia, porque teve uma escola que ganhou, e acho que era chamada, se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que 2 anos atrás, algo assim, até isso eles usam. Então, irmãos, nós vamos ter que pedir que o Senhor primeiro nos transforme, não é? Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ter que entender o seguinte: tem muita gente confusa quanto ao sexo e diz: não, o sexo é um mal necessário. Irmãos, Deus não criou mal necessário. Deus criou o sexo para abençoar a vida do homem e da mulher, abençoar a humanidade, não é? Então, nós vamos ter que entender isso aí, porque o diabo, dentro daquilo que entendemos, é o seguinte: o diabo colocou uma mentira na mente de muitos. E uma das mentiras do diabo é ele falando, o diabo falando, Satanás falando: eu amo o sexo. E você pode falar: ué, mas ele não ama. Não. Ele odeia o sexo tal qual criado por Deus. Ele odeia a humanidade. Ele odeia o ser humano. Ele morre de ciúmes do ser humano. Porque nós somos o grande objeto do amor de Deus. Não é? E quando ele viu que Deus abençoou também com essa capacidade de fecundar, de multiplicar, não é? O diabo odiou essa situação. E tudo isso no contexto de muito amor, de respeito, né? O diabo odiou essa situação. Ele disse: pois é, eu vou perverter o sexo. Então eu quero que fique bem claramente: o diabo não ama o sexo, ele odeia o sexo tal qual criado por Deus. E agora ele apresenta as alternativas. Então, antes de falar sobre isso, eu queria que você abrisse Gênesis capítulo 1.
Porque aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Olha o que ele diz no versículo 26. Também disse Deus. E esse Deus aqui é Elohim. É a forma plural de Deus. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram uma conferência. E disse entre eles: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, aqui ele está falando de uma expressão dessa imagem e semelhança, que é a capacidade de dominar a natureza, incluindo as leis, descobrir as leis e manejar essas leis, ou controlar as leis. Ou melhor, mais do que controlar, é usar essas leis, né? Então, descobre-se a lei da gravidade, descobriu-se a lei da relatividade, de aerodinamismo, uma série de leis, e agora o homem começa a usar essa lei. Isto um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, irmãos? Estão me acompanhando? Agora, o outro aspecto é o que fala, versículo 27. Criou Deus, pois, homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou, criou Deus, pois, o ser humano, o homem aqui é primeiro homem no versículo 27, significa o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Numa outra tradução está, macho e fêmea os criou. Esse é um outro aspecto da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Tudo bem? Fala para o teu irmão. O ser humano é homem e mulher. Amém? O ser humano não é só homem. O ser humano não é só mulher. O ser humano é homem e mulher. Aleluia. Não é? E depois, versículo 28, perdão. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então ele disse para o homem e para a mulher: seres sexuais, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Não é? Sujeite todos os animais, todas as leis. Não é? Mas eu estou abençoando vocês, homem e mulher, ser humano, como seres sexuais. Tudo bem, irmãos? Para poder fecundar, para poder multiplicar. Tudo bem, irmãos? Isso significa Deus está abençoando a vida sexual. Tudo bem? Amém? Agora, o diabo sujo, nojento, como sempre, ele veio matar, roubar e destruir. Não é? Irmãos, existe toda uma lei. Eu quero que você leia aqui rapidinho. Aqui no capítulo 2. Como é que foi formada a mulher? Versículo 18 de capítulo 2 diz assim: disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Porque quando Deus colocou o ser humano, o homem, o Adão, no jardim do Éden, ele disse: olha, Adão, você não tem computador, mas você vai dar nome para todos esses milhares de animais, tá bom? Né? E ele deu sem fazer nenhuma confusão. Não tinha computador, mas fez o seu trabalho, tá certo? E Adão tinha uma solidãozinha lá dentro do coração. Ele dizia: poxa, eu queria conversar, abrir meu coração, mas com a dona girafa eu não vou poder fazer, né? Nem com a macaquinha chita, porque ela não me entende. Não é? Havia uma solidão. Então, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Falheis uma auxiliadora, que ele seja idônea. E o que ele fez? Ele deu toda essa capacidade que eu acabei de falar. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara a homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, Adão disse, olhando para Eva: esta afinal é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas irmãos, eu acho que ele deve ter ficado fascinado, né? Ai, finalmente eu vou poder falar. Finalmente eu vou me comunicar. Só que quando ele olhou direito, ele pensou: aqui está uma igualzinha a mim. Mas quando foi chegando perto, eu falei: é diferente. Ela sente diferente. Ela raciocina diferente. Ela vê as coisas diferentes. Misericórdia. Mas irmãos, que alegria para ele. Então, versículo 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe,
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, irmãos, tem 3 movimentos aqui para um casamento saudável, para uma união saudável. Primeiro tem que deixar o pai e a mãe. Emocionalmente, psicologicamente, tem que deixar o pai e a mãe. Enquanto você estiver grudado na tua mãe, no teu pai, não dá, não acontece a união. E aqui ele está falando da união no sentido de ideias, de alma, de objetivos, etc. Depois a palavra de Deus diz, tornar-se uma só carne. Aqui quando diz tornar-se uma só carne, ele inclui a relação sexual. Estão entendendo, irmãos? O que acontece? O que acontece hoje, hein? Há uma inversão, né? Há uma inversão. Agora, vocês viram o que não sei quem é que está assistindo televisão agora, não. Mas eles estão dizendo assim, agora as escolas estão oferecendo de graça as camisinhas. 50 e tantos % dos pais concordam. 43% dos professores não concordam. Né? É um incentivo tremendo. Quer dizer, sem nenhum compromisso, deixa o pai, não deixa o pai. Isso aqui é uma lei. Enquanto uma pessoa está ligada com o pai, não vai se ligar com a esposa nem com o marido. Já começou errado. Só que o que está acontecendo hoje? Você está na puberdade, está adolescente, 13, 14 anos. É porque a pesquisa disse que com 13 anos os meninos já estão tendo relação sexual na escola pública. Então vamos dar camisinha. Eles não têm noção do que estão fazendo. Mas o Senhor disse, deixa primeiro o homem, pai e mãe. E se liga à sua mulher, naquele sentido que eu falei. Emocionalmente, psicologicamente. Objetivos, mesmo objetivo, mesmo alvo. Não é? Tornando-se os dois uma só carne. Nós estamos invertendo todas as coisas. Agora, alguns de vocês podem... Deus, tem gente ainda assim que segue isso aqui? Tem. Você tem uma surpresa muito grande quando você faz as ministrações individuais. No meio de toda a confusão, no meio de toda a liberalização que acontece por aí, há pessoas que verdadeiramente se guardam. Scott McCloy, uma das pessoas, né, o apóstolo Maurício tem falado muito sobre a campanha da santidade. Né? E isso é um grande desafio que nós vamos ter que trazer à nossa nação. E ele então traz o quê? Traz alternativa ao diabo. Primeiro começando daqui, quebra essa lei. Depois então ele diz, né? Não, antes de casamento, tudo bem, fornicação. 2 solteiros não tem nenhum compromisso, nem sexo, chama-se fornicação. Agora, se você paga uma pessoa, isso chama-se prostituição. Agora, você é casado, você tem relação sexual traindo a sua esposa ou marido com uma outra pessoa, seja casada ou não, isso é adultério. Uma solteira pode cair em adultério porque está tendo relação sexual com um homem casado. Né? E vem incesto, família, pai e filha, filho e avó, ou avô, filho e pai, o pai abusando do filho, né? Ou entre irmãos, tios e sobrinhos, tios e sobrinhas, irmãos, vem o incesto. Depois vem o homossexualismo, lesbianismo. Hoje tudo está liberado. E hoje você não pode, de acordo com a lei humana brasileira, você não pode opinar. Se 2 homossexuais estão na tua frente, num metrô, se beijando, não é? Você não pode protestar, você não pode dizer, vocês me dão licença, respeito. Se você pede respeito, aí eles vêm contra você. Infelizmente. Não é? Pedofilia, abuso sexual, adultos abusando sexualmente as crianças. Bestialidade, orgia sexual. Irmãos, eu fico impressionada. O povo que não se satisfaz com sua esposa ou com seu marido, até dentro da igreja, eu vejo pessoas convidando a terceira pessoa. Sabe? Agora, isso vem de onde? Os demônios que estão dentro da pessoa estão sendo alimentados sistematicamente através de pornografia. Você pode falar assim, mas eu não estou fazendo nada. Eu estou só vendo. Só que, sabe, irmãos, existe um mundo espiritual que nós temos que considerar. O mundo espiritual. Os demônios da lascívia, da imoralidade, da perversão, entram na nossa vida através dos olhos. Se você é viciado na pornografia, eu não estou dizendo assim, se você é aquela pessoa que está assistindo televisão e de repente vê uma coisa, não é isso. Mas a pessoa que sistematicamente vê pornografia. Viciada. Os demônios entram pelos olhos. Eles entram pelos ouvidos também. Entram pelo nariz, pela boca e pelo sexo.
O mundo espiritual é muito, muito mais real do que se pensa. No grupo de 40 ou 30, 50 pessoas, entra um homossexual. Ele dá uma olhadinha e ele já sabe quem tem essas tendências naquele grupo. Porque é o espírito que está com ele e o espírito que está com outra pessoa que se identificam. Está entendendo, irmãos? Né? Uma pessoa foi assediada. Eu falei, mas como é que você se identificou? Ele falou, irmã, pelos olhos. A palavra de Deus diz também, em Mateus capítulo 6, que os nossos olhos são o quê? Janelas da nossa alma. E ele diz que se os nossos olhos foram trevas, todo o nosso ser será entrevado, estaria dentro da treva. Quer dizer, através dos olhos, tem pessoas que têm discernimento, olha para os olhos da pessoa e consegue enxergar espíritos. E a pessoa que tem esse problema consegue identificar o outro que tem o mesmo espírito. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Agora não é só lá, não. Mas o espírito de prostituição também. Sim, apóstolo, pode falar. Ai, fala alto, querido. Você entendeu? Ah, tá. Ah, tá bom. É que ele levantou a mão, que ele quis entendi. Falei, pensei que ele estivesse fazendo perguntas. Né? Mas esse é o espírito. Agora, deixa eu falar mais agora, um pouquinho mais assim, no sentido mais geral. Ambiente. Já que eu estou falando sobre carnaval, irmãos, eu nunca começo assim a minha palestra. Hoje eu comecei, Deus deve saber por quê. Falando do carnaval também, porque estamos às vésperas de carnaval. Eu estava ministrando um rapaz que estava lutando contra o espírito de homossexualismo. Ele foi molestado desde criança e ele entrou dentro de uma perversão tão terrível que ele começou a frequentar uma igreja e ele falava assim, vou pegar aquele fulano lá, vou pegar a esposa o marido daquela fulana. Era assim, e ele ficava no culto falando, vou matar esse pastor. Mas é assim mesmo, hoje ele está convertido, glória a Deus. Mas era terrível. E ele teve uma libertação, quer dizer, um bando de demônios saiu num primeiro momento. Quando tivemos um momento de ministração, ele confessou, mas ele mandou embora um bando de coisas. Mas demônios mesmo. Agora, irmãos, que coisa interessante. Depois ele fala, numa outra ocasião, ele chegou e falou, eu não sei se a senhora lembra de mim. Eu falei, claro, irmão, que eu lembro. Me deu uma trabalheira, né, irmãos? Claro que eu lembro, irmão. Que bom que você está aqui. Eu falei, irmã, eu preciso contar. Eu tive uma transformação muito grande, mas acontece uma coisa muito interessante e eu estou em guerra. Ele fala assim, logo depois de carnaval, uns 3 meses, a minha cabeça fica de um jeito. Por quê? Preste atenção. Irmã, eu estou andando, vem um carrão pertinho de mim, para e diz assim, oi, vamos? Né? A minha cabeça fica de um jeito, e eu sou de Jesus. Mas outro dia eu me vi planejando de novo matar o pastor. Eu amo o pastor, Neuza. E aquele desejo pelo outro homem começou de novo. Olha, carnaval? Logo depois de carnaval, uns 3 meses será. Estão me ouvindo? Estão entendendo? Irmãos, o que é liberado no carnaval? Toda a cidade, perdão da palavra, fica emporcalhada. Os espíritos da sensualidade, de lascívia, da prostituição, do adultério, de tudo isso, de perversão, é liberado. Ele é daquele estado lá, do Rio. Estão entendendo, irmãos? Não é? Aquilo foi algo que realmente abriu os meus olhos. E nós temos que ver há certas situações, certas cidades, onde esse espírito de sensualidade está tão forte, né? A outra cidade onde não está forte, não age dessa forma. Entende, irmãos? Né? Então, a questão do comportamento sexual não é só a questão de educação, porque meu pai e minha mãe me ensinou assim, assim, assim. Mas é muito além do que isto. Agora, se você tem os seus pecados secretos nessa área, eu estou dizendo pornografia e masturbação. Hoje, a pornografia está de graça, através da internet. Isso é problema até de alguns líderes. Agora, se você quer realmente alimentar aquele bicho que está lá dentro, que você já devia ter mandado embora, expulso, porque se você, toda vez que você vê, curte aquilo, aquele demônio que está dentro de você vai de lascívia, de imoralidade, de perversão, né? Tudo aquilo vai se fortalecer mais e mais. Compreende? E quando a pessoa começa a ver isto, o que acontece? A pessoa
Não termina por aí. Né? Vai de madrugada, vai perturbar a esposa, ou vai sair na rua em busca de menina de programa ou menino de programa, ou vai o quê? Vai se masturbar. Né? Depois a pessoa, eu estou com vergonha de Deus, porque que coisa, imagine, não pude. Eu não pude, mas eu estou com vergonha de Deus. Irmãos, eu estou contando tudo isso, mas porque nós trabalhamos nessa área e nós estamos vendo pessoas sendo restauradas. Amém? Né? O irmãozinho veio falar comigo. Deus, eu estou em pecado. Eu falei, o que foi? Mas a senhora não sabe, eu sou viciado na pornografia. Eu vi tudo quanto era permitido. Menos pornografia com crianças e animais. Mas eu vi tudo. A senhora não imagina. Filho de pastor. Menino muito quieto. Meio isolado. Né? Não se socializa com os outros. Então tem os seus pecados solitários, eu chamo. E depois eu não fico nisso, né? Depois eu vou masturbar. Depois eu tenho vergonha vergonha de Deus. Eu tenho vontade de entrar dentro de um buraco. Irmãos, a lista de filmes pornográficos que ele assistia foi tão grande, né? Que eu mandei fazer uma lista. Ele foi renunciando um por um. Mas ele nem foi falando o nome, olha, foi botando o dedo. Mas Deus fez a obra. Compreende? Não é? Então, muitas vezes você pode não procurar prostituta, você pode procurar não estar envolvido em adultério, ou em fornicação, né, ou em qualquer outra coisa. Mas através da pornografia você está totalmente escravizado pelos vícios sexuais. Irmãos, você sabe muito bem que hoje não existe somente alcoólatras anônimos. Hoje existe o quê? Viciados sexuais anônimos. São pessoas que se viciaram ou na prostituição, ou em pedofilia, né? Ou em incesto, ou em pornografia, não conseguem sair daquilo. Totalmente escravos. Então eles pedem ajuda. E tem a terapia em grupo deles. Agora eu não sei. Eu gostaria de saber quantos deles foram realmente libertos. Não é? Mas o que eu estou querendo dizer, eu estou dizendo que isto é uma realidade hoje. O pessoal está identificando esse tipo de problema. Né? Agora, irmãos, tem certos assuntos um pouco delicados que nós vamos ter que saber bem, explanar bem, porque alguns dizem, mas estão dizendo que dentro de 4 paredes você pode fazer tudo. Convida Jesus. Convida Jesus. Quando o pessoal diz sobre o sexo anal, sexo oral especialmente, eu já digo, você não come pelo ouvido, né? Come. Não é? E tudo aquilo que é antinatural, algum tempo atrás, no manual da medicina, o sexo oral estava como uma anormalidade. Hoje parece que eles deixaram de pensar nessa forma. Mas quem está na área de libertação, vê o que acontece no mundo espiritual. O que acontece? Bom, primeiro, eu tenho alguns problemas aqui, olha. A mulher fala assim, olha, meu marido gosta disso aí, mas eu detesto. E uma briga no quarto, né? Já está errado. Em segundo lugar, quem faz a libertação sabe. Vê o mundo espiritual. Então, quando vai fazer, esse caso é um caso que cresceu de verdade. Não foi visão, foi crescer de verdade. A língua, a pessoa estava confessando sexo oral, a pessoa estava viciando sexo oral, a língua cresceu 20 centímetros, pode? Eu vi. O irmão também. Falei, irmão, bota aqui o óleo, vamos limpar a tua boca. Aí a pessoa começou a vomitar quem? Vomitar o quê? Vomitar demônios. Uma outra pessoa que estava vomitando, e a mulher falava assim, pois é, Deus, enquanto eu vomitava, eu via pênis saindo. Me perdoe falar certas coisas, eu tenho que falar. E vocês vão ajudar os outros, não vão? Não é? Agora, se eu for lá, se eu ficar lá, pois é, tem certas coisas que eu não vou poder falar. Irmãos, o inferno está aí, está dentro de casa, através da televisão. Tem mulheres falando tudo. Que engraçado que não é homem, são mulheres. E a gente vai ficar de braços cruzados. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu já falei, já falo. Se vocês quiserem bater, depois me batam. Né? Mas é verdade, irmãos, nós temos que esclarecer. Depois você vai prestar conta diante de Deus. Né? Então, irmãos, pode já imaginar. Você tá orando, pedindo, começa a aparecer aparelhos genitais aqui na boca, na garganta. O que há? Né? Mulheres para satisfazer os maridos. Muitas vezes, irmãos, a mulher está doente por causa do marido.
que vão por aí pulando cerca, tendo relações sexuais, ou trazendo enfermidade. Ele está bem, ele não está doente, mas a mulher está. E os dois são uma só carne. Então nós vamos ter que pedir mesmo, Deus, por favor, ajuda-nos. Que o Senhor tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém? Agora um outro aspecto que eu gostaria. Tem certas coisas que nós temos que entender bem. Quem está por trás da sexolatria brasileira? Irmão, quem está atrás da perversão sexual? Abra Romanos capítulo 1. Versículo 18, eu não vou ler tudo, mas eu quero ler alguns textos, alguns versículos. Todo o texto é 18 a 27. Eu acho que você poderia anotar para ler e entender direito. Né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Há homens que detêm a verdade pela injustiça. E estes homens, né, inculcando, versículo 22, eu vou logo para versículo 22. Esses homens que detêm a verdade pela injustiça, pelo pecado, pelo engano, pela mentira, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu estou no versículo 22. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui ele está falando da idolatria. Por isso, versículo 24, Deus entregou tais homens, quem? Aqueles homens ali, que detêm a verdade pela injustiça. Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com os homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, o que está por trás da perversão? Versículo 23. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora, se você está interessado, abre Oséias. Capítulo 4. Versículo 11. Diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Consulta o pedaço de madeira. Idolatria. E a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Na idolatria está envolvida a prostituição. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros e debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Embaixo das árvores eles adoravam os deuses, né? A idolatria, a adoração desses deuses levava este povo a se prostituir. Agora, eu queria que vocês entendessem uma coisa muito séria. Irmãos, quando alguém cai no pecado de adultério, um crente. Quando um crente deixa de ser fiel à sua esposa ou seu marido. Antes dele cair, ou dela cair, essa pessoa já havia cometido o pecado contra Deus, de afastar-se verdadeiramente de Deus. Estão entendendo, irmãos? A pessoa chega a cair, porque o seu coração já traiu o Senhor. Muitas vezes começa com orgulho. Eu não preciso dele, não preciso dele. Você nem sempre fala assim, bem claro, não. Mas você começa a confiar nas suas virtudes, você começa a confiar na sua capacidade. Você confia em você. E você? Não é? A gente tem visto cada coisa por aí. E alguém disse assim, eu tinha certeza que eu não ia cair em adultério com ela lá. E caiu. Mas é porque o coração dessa pessoa se afastou de Deus. Antes
da prostituição ser física, a pessoa já prostitui espiritualmente. Agora, quem é a fulana da idolatria no Brasil? A rainha dos céus. Eu falei um pouquinho hoje, quando eu falei sobre o Mamon. Porque Mamon trabalha com a rainha trabalha com Mamon. Ela é a consorte de um demônio horrível chamado Moloque. Como é que ela se chama? Astorete na Bíblia. É a companheira de Moloque. Quem é Moloque? Aquele que exige o sacrifício de meninos. De homens. Meninos masculinos. Estou falando, não é crianças, meninos. Né? Ela é a promotora da prostituição. Ela é promotora da violência. Ela é promotora do aborto. Ela é promotora de sacrifício de crianças, abandono de criança. Ela odeia o casamento. Ela é promotora, portanto, do divórcio. Ela é promotora do homossexualismo, do lesbianismo. Ela é promotora de todo tipo de perversão. E ela odeia a mulher. Ela quer ser ela só. Ela é única. Quer ser adorada por todos os homens como única. Então ela está presente em todos os quadrantes dessa terra, sendo adorada por todo tipo de nomes. Seria Santa Luísa, Santa Maria, Santa Teresinha, né? Uma Santa Bárbara, Senhora da Conceição, Senhora dos Navegantes, Senhora de Medianeira, todos nesse sentido. Ela é. Por isso nós temos que realmente renunciar toda a idolatria, irmãos, né? Agora, irmãos, uma coisa que eu gostaria de dizer sobre quando uma pessoa tem relação sexual com a outra pessoa, o que acontece? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Irmãos, diga para o teu irmão: este corpo é membro de Cristo. Membro de Cristo. Tem certeza? Membro de Cristo. Não é? E lá em Tessalonicenses ele diz assim: você tem que saber como lidar com o teu corpo em santificação e honra. Você não vai entregar o teu corpo para qualquer um. Estou dizendo qualquer demônio, ele está dizendo. Santificação e honra. Você vai depender de você. Como é que o teu corpo pode ser usado? Então ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou você abriria o teu corpo para a invasão dos demônios? Para os demônios mandarem, desmandarem, colocarem as paixões, os desejos que não são teus? Mas os demônios são mestres em fazer isso. Olha para aquela fulana lá. E de repente você diz assim: eu senti um desejo incontrolável. Não era você que estava sentindo, era o fulano que entrou dentro de você. Só que ele consegue te enrolar de um jeito que você pensa que é você. Os demônios trabalham assim. Você conhece pessoas que é irada, que de vez em quando perde a estribeira e começa a jogar cadeira? É crente, mas faz isso. Arrebenta com a casa, né? Ai, Deus, mas ele quando profetiza, pois é, mas tem uma área na vida dele que nunca foi curada. Ai, mas ele é um mestre. Mas quando fica irritado, começa a quebrar as coisas. Irmãos, essa pessoa é crente, só que tem que ser curada. Não é? E na área sexual, muitas vezes, ai, mas como é que eu faço? Eu tenho esse desejo. Só que não é teu. É daquele que invadiu quando você era pequenininho, quando você foi abusado. Então você tem que mandar embora. Mas você tem que ser curado para poder mandar embora. Né? Aqui, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, os faria membros de meretriz? Absolutamente não. O apóstolo Paulo está respondendo: não, absolutamente não. Agora, e ele pergunta: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta sexualmente forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo colocou a figura da prostituta aqui de propósito. Porque com a prostituta você tem sexo pelo dinheiro, não é? Então você não vai levar uma flor, você não tem um trabalho de seduzir a prostituta. Você só mostra um dinheiro e vem correndo. E você fala assim, depois de ter relação: ai, fiquei uns 20 minutos lá. Olha, não foi nada, foi só físico. Tem muita gente que fala: irmão, coloca aqui os nomes das pessoas com que você teve relação sexual, né? Tudo bem? E inclui as prostitutas. E muitas vezes a pessoa fala assim: não, mas isso aqui é prostituta. Agora isso aqui são minhas amigas. Aqui, com essa daqui eu me apaixonei. Então, com os que se apaixonou é válido, mas com a da prostituta não. Irmão, só que a coisa não funciona dessa forma. Todo e qualquer relação sexual, mesmo estupro,
você se tornou uma só carne com a pessoa com quem você teve relação sexual. Deus criou dessa forma. Agora, veja só. Eu hoje esqueci o papel. Geralmente trago, e acho que alguns de vocês já sabem muito bem. E a Beth me arrumou. Olha, quando uma pessoa tem relação sexual, é como esse papel. Olha, um amarelinho o vermelho. Ficou coladinho. Está colado, ela já trouxe colado. Entende? Colou na área física, na área de alma e na área do espírito. Ah, mas eu não amo. Mas você teve relação sexual, então você ficou coladinho. Ah, mas foi engano. Foi, sabe, eu tava naquela roda de drogas, eu não sabia nem o que estava fazendo. Mas você se colou, ficou grudado lá. Né? E você não convive com essa pessoa, mas, olha, a Neuza foi lá, não sei quanto tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás, eu nem lembro mais do nome da pessoa. Mas você está coladinho ali. E como você se separou, assim, fisicamente falando, né? Então você fez isso aqui, ó. Você tem bastante desse papel, irmã? É ótimo esse papel. Oh, tem, é? Não, tá bom. Hã? Não, eu estou vendo esse papel aqui também. Mas você vê, ó. A pessoa está coladinha, né? Dá uma trabalheira isso aqui. Irmãos, obrigado, querido. Tá vendo? Olha, esse amarelinho se arrebentou. Não conseguiu separar, né? Obrigada. E o vermelhinho também se arrebentou. É isso que acontece. Por quê? O que Deus queria? Deus queria que estes estivessem juntos, unidos no corpo, na alma e no espírito e pudesse ficar até que a morte nos separe. Não é? Porque o casamento, a união que Deus quer, é a figura, irmãos, lá de cima. O que acontece lá? Javé se casando com Israel, Jesus se casando com a noiva de Cristo, que somos nós. Está entendendo, irmãos? E essa aliança é uma aliança eterna, irrevogável. Concorda? Né? Agora, eu sei que alguns de vocês já estão no segundo e terceiro, irmãos. Agora, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Tá certo? Mas eu queria que vocês entendessem que isto é o plano de Deus. De que uma vez a pessoa unida dessa forma não se arrebentasse como isso aqui. Agora o pessoal vai dizer assim, mas Neuza, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó, aquela que a Beth tentou. Esse daqui então, olha, não deu nem pra, né? Irmãos, o que acontece com isso aqui é que Deus tem um plano e nós fazemos tudo errado, por causa do pecado que está dentro de nós, não é verdade? Então eu sei que alguns de vocês, terceiro, quarto casamento, mas, irmãos, pensando na relação sexual, nesse contexto de libertinagem que nós temos, o que acontece? Muitos, né, quando eu falei, irmão ou irmã, dá para você escrever aqui os nomes das pessoas com quem você teve relação sexual? E não dá nem para lembrar, porque são tantas, mas a gente faz tudo para colocar, sabe? Por quê? A gente vai ter que separar, no físico, na alma, no espírito. Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Você está arrebentando e carrega o pedal do outro e vai ter que se unir com esse daqui. O que vai acontecer? E se o segundo, o terceiro é uma prostituta, o que vai acontecer? Prostituta tem quantas cores dentro dela? Milhares, né? E você pega, você leva todos aqueles pedacinhos contaminados para casa. Né? Agora, irmãos, glória a Deus. Deus tem um jeito fantástico de trazer libertação, sabe? Então, irmãos, eu sempre faço essa ilustração. É bem simples, mas vocês vão entender muito bem. O apóstolo Maurício vai casar, né? Um rapaz e uma moça, vindo do mundão. Não dá tempo de fazer libertação deles, mas eles são crentes verdadeiros. E a gente sabe mais ou menos que o rapaz teve uns 20 casos de relação sexual, dormiu, namorou, né? Uns 20, tudo bem? A moça tem uns 17. Tá bom? Estou sendo muito boazinha, viu, irmãos? Agora, veja só. Né? O apóstolo está feliz. Vai unir os dois. Quantos pedaços o rapaz carrega dentro de si se ele tinha 20 casos? 20 pedaços de cores diferentes, representando cada cor uma pessoa.
E com o dele são 21 pedaços, não são? E a moça tem 17 cores diferentes, né? E mais o dela é 18. Os dois vão se juntar. Isso de um jeito muito... Porque não é assim, é muito pior que acontece isso. Mas em todo caso, usando o raciocínio bem simples. Então, quando se junta 21 com 18. Quantos pedaços dão? 39. Quer dizer, no casamento deveria o quê? Se juntar dois, né? Os dois se tornam uma só carne. Agora tem 39 pedaços. Numa interferência tremenda. A moça tem algumas lembranças saudosas daquele fulano lá. O rapaz também tem, né? Algumas lembranças. Tenta esquecer, bota lá no subconsciente. Aí foi horrível, aquele fulano lá parecia meu pai. Não sabe que ela escolheu aquele fulano parecido com o pai. Não resolveu o problema com o pai lá. Então, e é uma série de complicações. Né? E vem aquela história, pastor, não dá não. Depois de 6 meses, 4 meses, 6 meses, pastor, não dá certo não. A minha esposa só fica falando de um namorado, olha, 13º namorado. E o rapaz, ai, pastor, não dá certo não. Ela fica chamando o tal de mané na madrugada. Ela acorda chamando mané. O que vocês acham? Não, irmãos? Sabe, como é que nós vamos fazer, hein? Agora Deus pode, né? Deus é tão fantástico. E eu falava assim, Deus, o que a gente vai fazer com isso aqui agora? Porque não tinha muita literatura nessa área, irmãos. Mas interessante, eu estava em Hong Kong, na China. Estava falando sobre isso. Chega lá uma mulher de Malásia. Neuza, tem uma pessoa que fala igualzinho você. Ele é um americano que estava ministrando em Filipinas. Lá os países são muito perto, então vão um na ilha do outro. Escuta, olha, irmã, igualzinho. E sabe, quando a gente separava a alma do espírito, a pessoa se separava das antigas alianças, das uniões. Você sabe que havia até manifestação dos demônios daquelas pessoas? A misericórdia. Sabe, irmãos? Então, glória a Deus. E eu comecei a ver também. A visão é muito, muito importante nesse ministério de libertação. Não é? E várias vezes a gente ouve. Eu vi o meu pedaço voltando. Porque esse sujeito aqui deixou o pedaço dele com ela, não deixou? Então, se você teve 18, ou 17, ou 20 casos, você deixou o teu pedaço com 20 sujeitos lá. Então, você está arrebentado, defasado, e você deixou o teu pedaço lá. Estão entendendo, irmãos? Então, a gente tem que trazer de volta. Senhor, como é que traz de volta? Irmãos, uma coisa extraordinária. Aquilo que a nossa boca fala em nome de Jesus, dentro do contexto de arrependimento, é algo extraordinário. Estão ouvindo? Você crê que isso pode acontecer na tua vida? Isso vai ter que acontecer para você poder ministrar aos outros. Em nome de Jesus. Amém? Então, né, entre várias experiências que eu tive, uma senhora, a americana, eu estava em Colorado Springs fazendo um seminário, participei de uma conferência de mais 4 mil pessoas. E o meu seminário tinha uns 250. Né, no meio de libertação. Então eles falaram, a Neuza vai falar sobre restauração sexual. Então o pessoal foi lá. À tarde tinha grupo de interesse, então eles vieram. Depois da oração, que nós vamos fazer daqui a pouco, aparece uma moça. Irmã, eu preciso falar com a senhora, preciso falar uma americana. A senhora sabe que eu estou no processo de libertação. Eu me prostituí, eu me envolvi com drogas. Mas quando a senhora fez a oração, olha, irmã, eu vi os meus pedaços voltando de vários lugares, né? Os parceiros sexuais estavam todos distribuídos por aí. Então, diz que voltar. Mas ela fala uma coisa muito interessante que eu fiquei impressionada. Ela disse assim, antes desses pedaços que eu mandava voltar, se levantou uma cortina de sangue na minha frente. E os meus pedaços passaram por essa cortina de sangue, ficaram branquinhos para entrar dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. O que é isso? Cortina de sangue do Cordeiro. A outra visão, pois é, apareceram uns anjos lá. Eles começaram a lavar os pedacinhos antes de chegar para mim. Que coisa linda. Estão entendendo, irmãos? Isso é uma outra visão. Não é? Então Deus pode restaurar totalmente. Nós andamos por aí fora porque nós não tínhamos nenhuma palavra de Deus, não sabíamos nada, fizemos tudo errado. Mas Deus é Deus de libertação que ordena todas as coisas, em nome de Jesus. Tudo bem? Irmãos, eu quero contar algumas coisas também na área de casais. Não é?
eu comecei a prestar atenção quanto a libertação é importante no relacionamento de casais. Nós fazemos uma coisa muito boa. Sempre quando um casal participa do seminário de libertação, nós ministramos o casal e a esposa, né? Quer dizer, marido e mulher, né? O casal. E, se necessário, fazemos as reconciliações, pedido de perdão um do outro, fazemos o recasamento. É uma coisa muito bonita, sabe? Não é? Mas então, bem no início, eu tive uma experiência muito interessante, uma observação interessante. Tinha ministrado um colega meu, e esse colega, um dia chegou e falou assim: Neuza, eu desconfio que eu estou com um demônio. Então eu ensinei, sabe, irmão, sabe o que você faz? Faz assim, 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 ensinei. E na primeira vez que ele mandou embora, saíram 6. Eu estava lá junto. Depois de uns 15 dias, ele fala de novo: Neuza, ele é estudante de pós-graduação, estava estudando comigo, né? E ele fala: Neuza, tem mais. Olha, para encurtar a conversa, eu fui lá de novo para ajudá-lo. Estava eu, a esposa dele, né, e ele. Agora, a segunda expulsão, saíram uns 20. E ele era já pastor. Mas tinha uma particularidade muito interessante, preste atenção. Aquele homem estava lá, sem nunca ter passado por libertação. Irmãos, esse homem era do candomblé. Ele tinha feito cabeça, tinha feito uma série de coisas. Mas quando ela aceitou Jesus, o diabo falou assim: eu vou te matar. Ele falava assim: olha, diabo, você pode matar o meu físico, mas do meu coração você não consegue tirar Jesus, tá? Quando ele falou isso, o diabo falou: você vai ver o que vai acontecer, eu vou tirar tudo que você tem. Ele tinha uma Fusca 0 km, é a única propriedade que ele tinha. Diz que aquela noite, aquele carro apareceu totalmente queimado. Estão entendendo, irmãos? Quer dizer que o diabo não estava brincando com ele, né? Fala assim: olha, isso não me impressiona, vou ser pastor. Pegou a malinha dele, viajou para outro estado para ser treinado pastor. Foi para o seminário. E ele falando: eu não sabia, mas eu agora que estou sabendo o que acontecia. Eu ficava deitado, às vezes, um peso em cima de mim, eu não conseguia acordar. Eu sei que agora estou sabendo que são os demônios. Eu dormia, não conseguia, às vezes eu caía no chão lá do banheiro, né? Irmãos, agora ele está saindo da libertação, né? Tudo bem? Agora, irmãos, eu estou numa outra ocasião com essa mesma pessoa, diante de uma pessoa muito, muito, muito experiente na guerra espiritual. Ele tinha naquela época já 70 e poucos anos, tinha viajado o mundo inteiro. E eu ouço esse homem, esse colega meu, falando assim: não tem problema não, pastor. Essa história de missionário ter demônio, eu tinha. A Neuza que me tirou os demônios de mim, né? Então não tem problema. Isso se a pessoa não passa por libertação, vai conviver com aquilo lá. Agora, só que eu queria dizer uma coisa. E eu lá passando por lá, ouvindo a observação dele. Naquela noite que os demônios foram embora da minha vida, eu tive a melhor relação sexual. Quando eu vi isso, estava passando. Eu registrei, falei: que interessante, Registrei na minha cabeça. E a gente vem cuidando das pessoas, né? Vocês estão entendendo? O imundo nojento foi embora. Deus abençoa mais, não é verdade? Né? Agora eu estou numa outra situação. E essa pessoa me convida, é um arquiteto. A senhora tem que vir em casa. Eu faço questão de hospedar a senhora. Isso foi numa cidade onde eu fui fazer o seminário. Falar: olha, preciso contar uma coisa. A senhora lembra em tal lugar? Né? E era uma cidade onde um rapaz ficou tão endemoniado que ele parecia um Hulk. Ele cresceu assim, sabe? Num anfiteatro de uma universidade. Ele falou: aquele seminário estava lá. E lá eu fui liberto. Não diga. Pois é, eu casado há 20 anos. E eu tendo um relacionamento terrível com minha esposa. Não conseguia amar, não conseguia me comunicar, era uma coisa horrorosa. E como nós éramos católicos, nós fizemos todo tipo de curso, todo tipo de seminário, fizemos tudo não resolvia. E 4 anos atrás nós nos convertemos e achamos que Jesus ia resolver. Só que eu continuei com aqueles mesmos problemas, com uma diferença. Eu falava assim: só minha esposa mesmo para me aguentar. Então eu vou fazer um agrado. Diz que ele queria agradar a esposa, passava pela floricultura, comprava a flor e lá ia ele para entrar em casa para dizer: meu bem, aqui é para você, né? Só que ele botava o pé dentro da casa, ele se transfigurava, gente. E lá ele brigar com a esposa. Ele dizia: não aguento mais. Então ele falou assim: esse seminário de batalha espiritual vai ser a última tentativa. Ele foi. E ali ele quebrou as maldições de família. Irmãs, às vezes se a pessoa tem problema na vida sexual, porque o pai foi o quê? O pai foi mulherengo, o avô foi mulherengo, o tataravô entregou todas as filhas para uma deusa lá de candomblé. Estão me ouvindo?
E esse mundo espiritual é muito real. Então eles vêm cobrar. Né? Então ele foi fazendo o seguinte: confessou o pecado dos antepassados, etc. No seminário, não é comigo agora. Eu estou na casa dele, ele está contando a história do seminário. Irmã, então eu confessei aqueles pecados que a senhora estava dirigindo, etc. E a senhora começou a falar: agora eu aplico o sangue do Cordeiro, o poder da cruz entre a minha vida e a vida dos meus pais, avó, bisavó, tataravó, quinta geração, sexta geração. Chegou na 12ª geração. Irmã, quando chegou na 12ª geração, saiu, começou a subir um negócio ruim do meu pé. E foi subindo, saiu para minha cabeça. Voltei para casa uma pessoa completamente transformada. E naquela noite eu descobri a minha esposa, que pessoa extraordinária. Olha, tinha um espírito entre ele e ela. E ainda ele acrescentou: quando eu fui ter relação sexual com a minha esposa naquela noite, eu chorei tanto, chorei como se fosse criança, porque eu não sabia que Deus havia reservado coisa tão linda. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Né? Agora, veja só. Eu estou numa cidade e eu estou fazendo curso de libertadores. Eu já fiz aqui em São José dos Campos também. E uma irmã diz assim: pastora, eu posso dar um testemunho? É sobre o quê? É sobre a restauração do nosso casamento. Ah, pois não. Quanto tempo você precisa? Uns 15 minutos. Tá bom, né? Amanhã então a senhora fala? Sim. E no dia seguinte, irmãos, ela veio. E ela estava com um chimarrão como bom povo lá de baixo, né? Do sul. E naquele chimarrãozinho eu vi uma florzinha desse tamanho. Sabe? No dele e no dela. Eu falei: ai, que romântico. E eles não são jovens. São já, assim, de uma certa idade não, mas os meninos, né? Quer dizer, não eram jovens. Eu acho que seus 40 e pouco anos, quase 50. Eu falei assim: que interessante, eu pensei. E a senhora foi na frente, deu testemunho. E ela disse assim: gente, eu me casei virgem, mas o meu marido era um lixo, como disse a doutora Neuza. Gente, eu não falei que era lixo. É que ele tinha tido muitas parceiras e estava cheio de pedacinhos dos outros. Estão entendendo, né, irmãos? E daí ela disse assim: mas o meu marido foi anteontem ministrado. Então ele ficou zerado. Limpou. Né? E sabe o que ela disse? Voltei para minha casa. Eu ungi a minha cama. Estão entendendo, irmãos? E ela disse assim: jovens, falou bem alto, jovens, ouçam, foi melhor do que a lua de mel. Está entendendo? Quando nós limpamos, a felicidade que Deus dá, o prazer e a alegria que Deus dá é completo. Está entendendo, irmãos? Né? Então, agora um outro caso, sabe, irmãos, também de casal. Essa pessoa fez o nosso seminário. Eles se entendiam aparentemente muito bem um com o outro. Os dois estavam muito bem. Mas, de repente, ela começou a ficar fria. E quando me ouviu, ela falava assim: vamos acertar todas as coisas que nós estamos fazendo. Vamos fazer tudo direitinho, como a Bíblia diz. Depois ela chegou à conclusão: imagine, eles não entendem nada, como é que eles podem falar uma coisa dessa? Ela começou a praticar uma série de coisas. Daí o marido estava tão desesperado que falou assim: escuta, vamos colocar uma roupa diferente? Vamos usar aparelhos? Irmãos, estão todos ligados com lá, né? Coração cheio de amargura, coração cheio de mágoa, mas não funciona nada. Então o que aconteceu? Ela foi ficando fria, o marido ficou desesperado. E numa situação muito particular, ela descobriu que o marido havia traído. Aí ela ficou daquele jeito. Mas ela estava ficando fria. O que a gente tem que descobrir, o que leva um homem e uma mulher a ficar fria. Então, irmãos, eu estava passando pela sala do pastor, e o pastor disse: que bom que a senhora veio aqui, agora eu preciso conversar com essa, né? Os dois estavam lá falando com o pastor, chorando, e eu passei para: tá bom, então nós vamos marcar um momento para vocês, em tal data. Mas eu tive uma surpresa tão grande, porque quando eles chegaram, eles já vieram curados, restaurados o relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Naquela noite eles foram embora para casa, e os dois começaram a perguntar um ao outro: o que aconteceu de errado entre nós? O que eu fiz de errado contra você? E os dois começaram a compartilhar as desobediências deles contra Deus. Porque quando uma pessoa começa a ficar fria para com a outra, eles começam a inventar moda, irmãos.
Vamos trazer uma terceira pessoa, ver se melhora. Gente, isso não vai melhorar, né? Então, o que aconteceu? Os dois começaram a confessar os seus pecados um ao outro e diante de Deus. Então voltaram ao primeiro amor para com o Senhor e para um com o outro. E depois de um longo período, a noite inteira, naquela noite inteira, eles ficaram assim, confessando um ao outro, pedindo perdão a Deus. Quando eles chegaram, ela falou assim para mim: sabe, Neuza, eu nunca pensei que eu pudesse chegar a esse estado que eu cheguei. Eu me sinto 100% pertencente ao meu marido. Estão me ouvindo, irmãos? É isso que Deus quer, não é? Só que nós somos tão desobedientes, fazemos do jeito nosso, né? Não deixamos o Senhor fazer a obra que Ele gostaria de fazer. Compreende? E nós então estragamos toda a festa que Deus quer. Agora, irmãos, quero dizer uma coisa. Nós estamos debaixo de uma ditadura homossexual, me perdoem. Porque eles ditam, os gays ditam o que eles querem e a gente tem que obedecer. Nós temos que se ajustar. E nós podemos nos tornar militantes contra eles. Mas não é isso o que Deus quer. O que Deus quer é restauração deste povo. Porque Deus ama este povo e existe libertação para eles. Não é? Muitos deles. Nós temos que sempre entender por que é que uma pessoa se torna homossexual ou por que é que uma pessoa se torna lésbica. Não é? A gente tem que ir atrás da razão que levaram essas pessoas a terem esse tipo de comportamento ou estilo de vida. Não é? Então, irmãos, pode ser maldição familiar. Pode ser consagração no ventre, porque o pai e a mãe já entregou aquela criança, aquela menina, aquele menino para uma entidade espiritual no ventre. Ou na hora de nascer, a pessoa pode ser entregue e a pessoa se torna homossexual. Né? Ou a pessoa, como eu disse, pode ser abusada sexualmente e vai continuamente sendo abusada. Porque uma vez um homossexual abusa do menino, um pedófilo abusa, geralmente ele foi alguém que já foi abusado. A vítima da agressão é que se transforma em agressor depois. A coisa é meio complicada. A coisa não surge do nada, é porque há um antecedente. Né? Então, essa pessoa é continuamente, como é que eu posso dizer, condicionada, o rapaz, a ter sexo com o homem. O seu corpo se condiciona a ter prazer sexual com o homem desde pequenininho. Essa pessoa se torna homossexual. Ou às vezes, irmãos, é a figura do pai. Vocês pais são muito, muito, muito importantes. Por isso, se o pastor Silas está falando da paternidade, vocês têm que pedir para que ele realmente ministre a paternidade. Quando o pai rejeita o menino, quando o pai é bravo demais, quando o pai é violento contra a esposa, o menino faz um voto dentro dele. Ele diz assim: eu nunca vou ser violento como meu pai. Eu nunca vou judiar da minha mãe como meu pai. Eu nunca vou ser como meu pai, homem. Eu vou me identificar com a minha mãe. Há muitas pessoas que, debaixo da opressão, da violência do pai, fez um voto para não ser igual ao pai e se tornou homossexual. São histórias particulares de pessoas, né? Agora, uma outra coisa muito curiosa, irmãos: idolatria. Idolatria. Uma menina me liga e diz assim: a senhora pode cuidar do meu noivo? Eu falei: pois não. Qual o problema dele? Ele é homossexual. A noiva, né? Que coragem. Olha, pode mandar falar comigo sexta-noite, tá? Na primeira noite da palestra. Primeira noite do seminário. O rapaz veio: olha, eu sou fulano, a minha noiva telefonou para a senhora. Ah, pois não, que bom que você veio. Então, olha, amanhã você preenche a tua ficha, amanhã de manhã eu te chamo. Chamei o rapaz. E nós dois sentados lá. Onde é que você estaria a razão, a causa? Não, meu pai é muito bom, amigão, ele me estimula. E minha mãe não tem nada de matriarcal, não. Ela é uma mulher muito boa, equilibrada. Mas de onde vem esse negócio? Você tem alguém na tua família próxima que seja homossexual? Não tem nada disso. E a gente vai indo. Ouço, pergunto. Não, nada dessas coisas que a senhora já contou. E daí? Eu estava pensando: Deus, eu vou então cuidar só do sintoma, não vou na raiz, porque eu não tenho. Eu não descobri a raiz dele. Quando eu estava pensando assim, ele diz assim: a senhora sabe de uma coisa? Olhe, desde criança eu gostava e ficava horas e horas olhando apaixonado para uma estátua, a estátua de Santo Sebastião.
Você conhece a estátua de São Sebastião? É aquele santo com uma tanguinha só, tudo cheio de flecha. Não é? Ele disse que ele ficava apaixonado, olhando, achando lindo, lindo. Eu entendi. Por trás de São Sebastião existe um demônio chamado Oxumaré, Oxóssi, que tem um papel, que desenvolve 6 meses, papel de homem, 6 meses de mulher. Está entendendo, irmãos? Está aí a resposta. Né? Isso foi um caso. Está entendendo? Não é? E às vezes nós fazemos um momento de cura e é tão lindo. Eu lembro daquele professor universitário, 38 anos. Ele contou como o pai era bravo. Então, ouvindo bastante a história dele, eu falei assim, tinha um intercessor comigo que era um pastor, eu falei, pastor Paulo, o senhor faz papel de pai? Pede perdão para ele, porque ele foi muito bravo. Ele foi violento com esse menino foi castigado violentamente pelo pai. Irmãos, quando aquele pastor se ajoelhou na frente deste rapaz, começou a pedir perdão, o rapaz de 38 anos, ele virou uma espécie de menino de 8 anos. Pai, você lembra que você fez isso? Começou a rememorar, né? E o pastor falava, filho, eu não conhecia Jesus, então fui muito violento com você me perdoa. E os dois choraram. Ele especialmente. Estão entendendo, irmãos? Então eu falei, fulano, mês que vem eu estou na tua cidade. E eu quero dar continuidade. Já tinha alguém na cidade cuidando dele, sabe? Mas mês que vem eu quero te dar continuidade. Você vem? Um mês depois ele estava sentadinho aqui na frente. E eu lá do púlpito olhei bem para o rosto dele e falei, Deus, ele está com cara de homem, aleluia. Porque pela expressão você vê se fulano está lá ou não. Estão entendendo, irmãos? Não é? Assim começou a restauração daquela pessoa. Agora, teve um caso muito engraçado que eu queria contar. Irmãos, eu estou num outro país. Quando eu chego lá, naquela cidade, a pessoa fala assim, Deus, eu tenho uma pessoa que quer conversar com você, que é aquele fulano lá. Olhei para o rapaz e falei, um jovenzinho de 18 anos, eu pensei. E ele veio conversar comigo, tinha aquele rosto redondão, sabe de quê? Bebê Johnson. Né? Mas ele sentou e falou, sabe, irmã, tenho 28 anos. Eu falei, não, meu Deus, ele parece 18 anos. E há 8 anos de convertido, mas é uma guerra dentro de mim que a senhora não imagina. Porque eu não quero sentir do jeito que eu estou sentindo. Porque eu sou de Jesus. Irmãos, eu mandei fazer a lista das pessoas com quem ele teve relação sexual. Deu 33 nomes. Relação homossexual. E ele foi, daqui a pouco nós vamos fazer isso, né? Ele foi renunciando. Nome por nome. Desligando o corpo, do corpo, da alma e do espírito. Estão me vendo, irmãos? O que nós vamos fazer? Irmãos, aquilo eu nunca posso esquecer. Aquele rosto, como não tinha intercessor, como geralmente nós temos, eu falei, você olha nos meus olhos e vai falando. Olha, me separa do fulano. Né? No corpo, na alma, no espírito. Ele foi falando. Irmãos, eu estava com os meus olhos no rosto dele. Irmão, você não vai acreditar, né? Mas eu vou falar. Se não quer acreditar, é melhor acreditar. Você acredita, irmãos? Aquele rosto redondo de Bebê Johnson se transformou na minha frente em rosto quadrado de homem de 28 anos. Aleluia! Começou a haver uma mudança ali. Está entendendo? Irmãos, este povo precisa de amor, de compreensão. Alguns deles, tanto mulher como homem, nós estamos cuidando de muitas mulheres também. Alguns deles, irmãos, eles ficam tão perdidos, se odeiam, detestam o que está acontecendo com eles. Então é hora de nós estendermos as nossas mãos para ajudá-los para fazer a libertação. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar? Então levanta a tua mão. Já falei, por favor, não faça automaticamente esta oração. Sinta. Tudo bem, irmãos? Diga, Senhor Jesus, eu quero agradecer, porque Tu és o grande restaurador. Tu és o restaurador também do sexo. Senhor, quero agradecer, porque o Teu interesse é que a Tua igreja seja sarada, liberta, restaurada. Obrigada. E nós queremos que verdadeiramente assim seja. Senhor, peço perdão por todos os pecados sexuais. Pecados que eu cometi. Fornicação, prostituição, adultério, incesto, pedofilia. Senhor, peço perdão pelo pecado do homossexualismo, de lesbianismo, bestialidade. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Peço perdão pela orgia sexual.
Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor criou o sexo para dignificar homem e mulher, para desenvolver um verdadeiro amor e respeito, porque o relacionamento de um homem e uma mulher dentro do casamento aponta a união de Javé com Israel, de Jesus com a sua igreja. E nós temos brincado, nós temos desprezado e nós temos feito do nosso corpo objeto da invasão dos demônios, das entidades. Senhor, perdoa, porque a tua palavra diz que nós temos que lidar com o nosso corpo em honra e santificação. E nós temos abusado, porque nós temos ido atrás do prazer carnal, não pensando nas consequências, e achando, Senhor, que a palavra de Deus é alguma coisa ultrapassada. Pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, mostra o teu coração. Senhor, revela aquilo que o Senhor tem falado na tua palavra. Que o Senhor ama cada um de nós. E o Senhor tem preparado coisas extraordinárias para nós. E a nossa desobediência, a nossa rebelião, o nosso pecado tem estragado o plano que o Senhor tem para nós. Por isso mesmo estamos pedindo perdão. Pedimos perdão pela pornografia, pela masturbação, sexo oral, sexo anal. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, porque temos tido filhos fora do casamento, trazendo bastardia para os nossos filhos. E muitas vezes nós somos vítimas também dos pais que não assumiram o casamento. Estamos aqui, Senhor, para sermos libertos. Tenha misericórdia. Opera profundamente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai fechar os seus olhos. Você vai fazer uma lista das pessoas com quem você teve relação sexual. Alguns vão falar, ei, tem tanto. Mas irmãos, procura colocar os nomes na tua mente. Dizer, seu fulano, 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 fulano. A fulana, fulana. Aí Deus, eu não lembro mais o nome, mas ele era assim, ela era assim. Foi na casa da mãe, foi naquela boate, foi naquele prostíbulo. Pode falar para o Senhor, porque o Senhor sabe. E nós vamos nos separar de cada uma destas pessoas, tentando trazer de volta os nossos pedaços como nós mostramos. Amém? Então feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço um milagre agora. Eu peço para que cada pessoa possa lembrar os seus contatos. Possa lembrar, Senhor, aqueles relacionamentos. Muitas vezes foram vítimas, porque foram abusados sexualmente. Coloca a pessoa que te abusou, o nome da pessoa que te abusou. Ou você pode dizer, você não sabe se pode ser que você tenha sido empregada, então coloca empregada. Se você foi vítima de estupro, coloca, Senhor fulano, tal que aconteceu em tal lugar. Ou se você teve um namoro irresponsável e impuro, coloca também. Porque Deus quer nos libertar de tudo isto, para você ser restaurado na presença de Deus, para ser uma bênção na vida dos outros. Senhor Jesus, eu tomo agora a espada do Espírito, e eu quero me separar de cada um destes nomes. Cada um destes nomes. Eu me separo de cada um destes nomes. No corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Tu vistes a lista que eu fiz, Senhor, em nome de Jesus. E eu me separo de cada um destes nomes, no físico, na alma, no espírito. Gente, não coloca a esposa, hein? Nem marido, por favor. Você não vai, amém? Pode tirar o nome do marido da esposa, porque não é para separar, não. Mas todos os outros, tá bom? Amém? E diga, Senhor, olha para minha alma. Ela está bem estraçalhada. Senhor, está com pedaços dos outros. E perdi os meus pedaços. Por isso, Senhor, agora. E eu peço que o Senhor traga de volta. Em nome de Jesus. Os meus pedaços. Porque eu entrego todos os pedaços que peguei dos outros. Eu devolvo esses pedaços para os seus respectivos donos. Traga de volta os meus pedaços, que eu deixei com vários, em nome de Jesus. Senhor, e quero agora que o Senhor restaure a minha alma. Restaura, para que verdadeiramente eu possa amar a Deus, amar a Ti,
apaixonadamente e me comprometer profundamente com o meu cônjuge, em nome de Jesus. Senhor, faz um milagre, faz uma coisa sobrenatural, para que eu possa amar o meu cônjuge como Jesus ama a sua igreja, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu quero renunciar todos os espíritos envolvidos com a minha antiga vida. Eu renuncio em primeiro lugar à Rainha dos Céus, em nome de Jesus. E tudo aquilo que ela promove, a prostituição, a violência, a perversidade, a perversão, a destruição de crianças, Senhor, a orfandade, o divórcio, em nome de Jesus, o aborto, a bastardia, Senhor, o ódio à mulher, eu renuncio cada um desses espíritos que envolve a Rainha dos Céus, e eu renuncio o espírito de morte, de culpa, de medo, eu renuncio o espírito de lascívia, imoralidade, sensualidade, eu renuncio o espírito de julgamento, de condenação, de acusação, a mentira, a hipocrisia, a solidão, a frustração, a raiva, o ódio, a violência, a agressividade, humilhação, vergonha, traição, infidelidade. Senhor, eu amarro cada um deles, amordaço cada um deles, ordeno que saiam da minha vida, da minha mente, das minhas emoções, em nome de Jesus. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Não tem lugar para esses espíritos, em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero dizer a Ti, eu preciso que verdadeiramente o Senhor me ajude a lidar com o meu corpo em honra e santificação. Porque este meu corpo é templo do Espírito Santo, faz parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas bem caprichada para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.